Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, maravilhosas. Bem-vindas ao nosso encontro de bolsa. Esse é um dos nossos encontros mensais que nós temos para todas que fazem parte da nossa comunidade Rainha Forever. Porque o Rainha Forever, ela é uma comunidade que ela vai te auxiliar a você ter constância, a você ter frequência. Porque muitas mulheres lá no Cura Financeira, elas aprendem como investir, mas por motivo de não ter o hábito da constância, da frequência, elas acabam parando de investir e o dinheiro volta a sumir. Quando você vem para a nossa comunidade Rainha Forever, você tem um encontro mensal. E aí é nesse encontro mensal que você vai criando o hábito de investir todos os meses, ok? Então, esse é o nosso objetivo principal. Eu vou aproveitar e vou dar um recado super importante. Se você ainda não sabe como investir, quer aprender a investir, vem para a nossa imersão Cura Financeira. Ela começa hoje, dia 11/6, às 19 horas, tá bom? Ali nós vamos aprender a usar uma ferramenta que ela vai te ajudar a organizar a sua vida. Mas muitas vezes a sua vida não tá desorganizada só porque você não preencheu uma planilha, um caderno com o que entrou e o que saiu. Mas muitas vezes tem um sentimento de culpa em relação a todas as contas que você fez no passado. A gente trabalha primeiro isso para você se aliviar dessa culpa, dessa frustração, porque aí você consegue olhar com muito mais tranquilidade para suas para os seus investimentos do passado. E aí você consegue planilhar. O que que eu vou pagar nesse ano de 2026? O que que eu vou pagar em 2027? O que eu vou pagar em 2028? Sem mentir para você, sem enganação. Porque muitas vezes você levou anos para chegar aonde está. Então, não é em um dia com uma varinha mágica que a gente vai se salvar. Não. Vai ser com planejamento e constância, ok? Lá no Cura Financeira também, eu auxilio vocês a planejarem o que vocês desejam para 2026. Fazer uma viagem para Lençóis Maranhenses? Fazer uma viagem para o Chile? Porque lá na infância, muitas vezes, todas as vezes que você pedia algo, você foi repreendida. Então, você deixou desaprendeu a pedir, a sonhar, quem dirá a planejar, né? E aí, essa pessoa que ela desaprendeu a pedir, ela não consegue mais sonhar com o que ela quer pro final do ano. E por isso que ela fica numa vida meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Quando ela vai procura financeira, a gente trata isso e aí ela começa a planejar o que que ela deseja para o final de 2026, o que ela deseja para daqui 5, 10 anos, e aí ela começa a achar dinheiro para esses sonhos dela, tá bom? E com tudo isso, a gente tem a nossa parte da organização financeira, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso curso, na nossa imersão Cura Financeira, eu super indico para vocês se inscreverem nessa imersão. Peraí, gente. Ó, normalmente o encontro com o dinheiro é com vinho, é à noite. Hoje foi mais cedo porque eu tenho Cura Financeira às 19 horas, tá bom? E aí, normalmente, o encontro com o dinheiro, ele é no horário bancário, entre 10 e 16. Cada vez a gente faz no horário diferente para atender o maior número de meninas possível. Então, no nosso encontro com o dinheiro, é um cafezinho. Então, bora lá para o nosso encontro com o dinheiro. Pessoal, no encontro com o dinheiro, a ideia é você investir. E aí, lembra que eu já falei para vocês nos outros encontros, a gente sempre diversifica os nossos investimentos, mas dentro do que você tem planejado para o que você deseja realizar. Então, eu vou mostrar uma planilha financeira aqui para vocês de exemplo, tá?
Ah, pronto. Então, nessa planilha financeira aqui, ela tem um dos investimentos 10% pro corpinho. O que que é esses 10% do corpinho? Em Access Consciousness, a gente fala que 10% pro corpinho é aquele dinheiro que você vai investir só pela alegria de investir e é aquele dinheiro que você não vai mexer em nada. Eu chamo de dinheiro da aposentadoria, né? É aquele dinheiro que os dividendos que você recebe dele vai te auxiliar para quando você falar, não quero mais brincar disso, você pode parar de brincar de trabalhar com total alegria e facilidade. Então, o recomendado é 10%. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já lancei as minhas entradas, tá dando mais ou menos R$ 10.000, né? 10% de R$ 10.000 são R$ 1.000, certo? Sim ou não, gente? Vamos lá. Isso, R$ 1.000. Então, se eu investir R$ 1.000 todos os meses, eu estou investindo os meus 10% do corpinho. Só que aí vem a parte do planejamento, tá? Você pretende parar de trabalhar daqui quanto tempo? Daqui 5, 10, 20 anos, né? Quanto que você deseja receber de renda extra, de dividendos, que vai pagar isso para você? E tudo isso eu ensino lá no Cura Financeira. Então, eu já sei de cabeça aqui que é entre 3.000, mais ou menos uns R$ 3.500 para quem que deseja parar daqui 10 anos com uma renda de R$ 5.000 por mês. É mais ou menos isso, tá? Então, eu lembro que logo lá no início eu queria ter 10%, eu queria 14.000, 10%, 1.400, tá? Então, o ideal é você começar com os 10%. Mas se o seu objetivo é você aposentar daqui 10 anos, você saber fazer esse cálculo e reservar o dinheiro para esse tanto, que seja lá os R$ 3.000, né? Os 2.500. Eu vou por 2.500, gente, que é mais dentro de uma realidade, certo? Ai, Aline, eu quero trocar de carro. Ok, quanto que você vai reservar para esse carro todos os meses? É? Ah, eu vou reservar e eu quero que vocês. Olha, ele vai te mostrando aqui o quanto que você já está utilizando. Vocês viram que para investimentos é de 10 a 30%, tá? E só para o corpinho já foi 24%. Para a viagem do Egito, eu sei que é uma viagem de R$ 18.000, mais ou menos, né? E aí, de novo, para quando que você deseja viajar? Quando que você deseja fazer isso? Então, é uma viagem que eu tava reservando, acho que eram uns R$ 600. Ó, já deu os 29%. O que que ele tá falando aqui? Ou você aumenta o tempo para você realizar os seus sonhos, né? Ou você realiza um sonho e depois o outro. Opa. Porque já tá dando 55% da renda. Então, muitas vezes, olha, por que que o pessoal se endivida demais na hora de fazer financiamento de casa? Ele olha assim, ah, mas é só R$ 5.000 por mês. Tá, legal, é só R$ 5.000 por mês. Só que você tem todas as outras, esse só R$ 5.000 por mês, muitas vezes está indo 50, ó, vamos fazer a projeção aqui rapidinho? 47% do seu salário. E aí? Aí você usa 50% para pagar o que é essencial, quer dizer, para você sobreviver, né? 47, você tem 3% para lazer, presente, não é essencial? Então, por isso que muita gente está se endividando nesse negócio de financiar a casa, porque não põe na planilha o quanto que vai ficar isso. R$ 5.000 parece ser pouco, mas quando você olha para o seu global de contas, para o seu estilo de vida, muitas vezes, minha amiga,
Não é. Ou, quando você olha aqui, você percebe, poxa vida, mas então se eu investir R$ 5.000 todos os meses para eu comprar o meu apartamento, eu vou ter que deixar para trás, por um tempo, esse meu sonho de me aposentar. Eu vou ter que deixar por atrás algum tempo esse sonho aí de viajar para fora, porque já tá dando 47%, né? Dentro dessa projeção aqui, gente, o ideal seria, vamos lá? Opa, 3 mil. Ó, 28%. Tá vendo? 3 mil. Só que aí você não investe mais nada. Você tá disposta a isso? Então, planejar é a diferença e é isso que eu ensino lá pra vocês, lá no Cura Financeira, tá bom? Sobre quanto que você quer pra você ter todos os meses, né? Aí, Aline, eu quero investir mais. Tudo bem, só que aí o seu essencial tem que ficar em menos. É essa a grande questão. Não é só sobre o quanto que você deseja investir, mas o quanto você pode, consegue hoje investir, tá bom? E aí, gente, projeção, a gente copia e cola até dezembro, sem dó. Para você ter uma noção, ó. Vocês viram que no mês de. Teve mês que já deu menos por cento, mas deu mês que deu mais. O que que você pode fazer? Tentar, ó, mas nenhum deu menos de 30%. Nenhum. Então a planilha já tá falando aqui, minha querida, para você realizar os seus sonhos nesse tempo que você deseja, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que gerar mais dinheiro. Ou colocar esse sonho lá para frente. É essa a questão. Você tá disposta? Entendeu? E, gente, por mais que pareça horrível isso, põe alguns sonhos lá pra frente. Vale a pena. Vale muito, 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 muito a pena. Muito mesmo. Coloque alguns sonhos de vocês lá pra frente. Vocês vão ver a diferença que vai fazer na sua vida, tá bom? Então, vamos lá. É, Eu queria espelhar. Eu tenho uma certa dificuldade, porque o meu sonho, meu sonho. É espelhar no notebook, o celular, para eu mostrar para vocês a conta do Inter. Como que eu faço no Inter? Porque o Inter ele é maravilhoso para você fazer investimento. Só que todo mês ele dá um pau aqui e ele não quer deixar eu mostrar para vocês. Aí, vamos ver se eu consigo entrar nele pelo banco mesmo. Então vamos lá. Enquanto isso, eu vou falando com vocês, tá, gente? Então a gente aprende aqui a diversificar o nosso dinheiro. Para diversificar o dinheiro, o que que é o ideal? Ó, vamos voltar lá para aquela planilha. Jogo dos 7 erros. O que que não tem nessa planilha? Reserva de emergência, né? Jogo dos 7 erros. Não tem reserva de emergência. Se não tem reserva de emergência, minha querida, como que você vai fazer se o pneu furar? Como você vai fazer se a calha entupir? O pneu, o cano furar? Vai ficar escrava do cartão de crédito de novo? Por isso que a gente precisa criar reserva de emergência. Então, o ideal lindo maravilhoso é desses 30% aí, no mínimo 5% e todos os meses para reserva de emergência. Entendeu? Então, vai lá, R$ 500 todos os meses para reserva de emergência. E pronto.
O que que vocês podem fazer, gente? Eu tenho bastante aluna aqui que é funcionária pública. E as funcionárias públicas, elas recebem um bônus lá no mês de maio, tem o 13º. Então, o que que você pode fazer também, tá? Você pode pegar no mês de maio e aqui no mês de maio, você fazer uma alavancagem. Então, por exemplo, ó, 1.000, 2.500. Você pega, ó, põe aqui, 2.500 da sua reserva de emergência, entendeu? Pegou uma parte lá do seu bônus e colocou já para reserva de emergência. Ah, ali, lá em dezembro eu tenho o 13º. Ok, né? Aqui, para alguém que tem um salário de mais ou menos 9.000 reais, que está recebendo mais ou menos 9.000 reais, mas de salário mesmo aqui tá dando. Vamos lá. Adoro calculadora, gente. Tarará, é isso mesmo. 6.632,04 mais 1.500. De 13º, mais ou menos uns 8.000 reais, tá? Aí você, vamos calcular? Ah, Malu. Malu, seja super bem-vinda ao nosso dia de bolsa. Hoje nós estamos falando sobre investimentos, tá? Show. Hoje nós estamos falando sobre investimentos. Então, eu estava mostrando aqui para o pessoal planilha financeira que a gente utiliza para projetar investimentos. E aí, uma coisa que eu estava falando é sobre reserva de emergência. Porque muitas e muitas vezes a sua reserva de emergência, você não se programou para fazer a reserva de emergência. E aí, quando o pneu fura, né, as coisas caem, quebram, você fica desesperada. Quando você tem reserva de emergência, você não tem esse problema. Então, aqui na projeção de fazer uma reserva de emergência, né? 1.000, 2.000, 3.000, 3.500 aqui, ó, de reserva de emergência. Então, o que que a gente fez aqui, tá? Pegamos. O ideal para você investir é de 10 a 30%. Então, no mínimo 10% investir, né? 30% é o valor legal. Se quiser investir mais, melhor ainda. E aí, tanto é que aqui nessa minha projeção tá dando 51%. Vamos ver. Mas o que que a gente fez aqui? Pegou o dinheiro que recebe no meio do ano, chamado bônus, usou ele para alavancar o investimento, né? Pegou parte do 13º, usou ele para alavancar o investimento. Pronto, você tem a sua reserva de emergência, tá? Aqui foi colocado de reserva de emergência 5% ao mês. Como que a gente faz o cálculo de reserva de emergência? Quanto que eu gasto no essencial todos os meses? Quais são os meus gastos essenciais? Essencial é aquilo que é para você sobreviver. Água, luz, telefone, internet, alimentação, combustível, aquilo que é para você sobreviver. Então, se você gasta nesse essencial por mês, eu vou pegar aqui uma outra projeção, mais ou menos uns 2.500 reais, vamos dizer assim, vamos supor. Ah, eu gasto nos meus gastos essenciais 2.500 reais. Como que você vai fazer o cálculo? Então, são 2.500 reais os meus gastos essenciais para sobreviver. Beleza. Se eu for funcionária pública, eu posso multiplicar isso por 3.
E aí ele me fala, ó, você tem que ter de reserva de emergência, no mínimo, R$ 7.500. Porque isso são seus gastos essenciais. Deu tudo errado, eu preciso de dinheiro para sobreviver. É o dinheiro da reserva de emergência. R$ 7.500, tá? Se eu for CLT, né? O ideal é eu ter de 12 meses, não, de 6 meses a um ano. Então, por exemplo, se eu tiver R$ 15.000 de reserva de emergência, eu já consigo respirar com uma certa tranquilidade por ser CLT, né? Dá tempo de eu receber o seguro-desemprego, procurar emprego, e ainda passar mais um tempinho aí, porque às vezes no primeiro mês, segundo mês da empresa, a gente recebe menos, e tem gente que no primeiro mês da empresa nem recebe, né? Isso são 6 meses. Mas se eu for PJ, se eu for PJ, o ideal é eu ter R$ 30.000 de reserva de emergência. Por quê? Porque o PJ, ele tem mês que ele ganha muito, tem mês que ele ganha nada. Então, a reserva de emergência vai ajudar ele a sobreviver nesses meses que ele não ganha nada. O PJ, gente, tem que ter muito controle financeiro, porque o ganho dele é muito volátil. E aí eu indico a todo PJ, investe e tenha como uma das suas metas receber no mínimo. Vai, então, Aline, para sobreviver eu preciso de R$ 2.500. Então eu te indico para você que é PJ ter uma meta de pelo menos receber de dividendos R$ 2.500. Por quê? Porque se você recebe de dividendos todos os meses R$ 2.500 e tudo der errado, você vai dormir tranquilo, porque você está recebendo esse dinheiro dos seus dividendos, entendeu? Então, a primeira meta que eu indico para qualquer PJ ter essa grana dos R$ 2.500. Como eu tenho muita aluna que é funcionária pública, e quando a gente é funcionário público e o salário e a gente se aposenta, a gente perde as horas suplementares, a gratificação de difícil acesso, a gente também perde o auxílio alimentação, o vale-refeição. Então, que eu indico para quem é funcionário público? Vai investindo para você ter esse dinheiro para quando você aposentar. Então, por exemplo, hoje em dia, algumas horas suplementares está em média de R$ 300. Começa com essa meta. Olha, eu vou investir para eu ter R$ 300 todos os meses na minha conta. Então, o mês que não tiver horas suplementares, eu tô tranquila porque eu recebo de dividendos. Bateu essa meta? Aí você vai para a próxima. Eu vou investir até ter o dinheiro do difícil acesso. Porque se um dia me mudarem de lugar, eu também tô tranquila. E aí você vai fazendo com parte a parte, tá? O que que eu indico para quem é CLT? Você vai olhar para sua menor conta da casa. Minha melhor conta da casa ali é a água. Pago R$ 52 de água. Ok. Essa vai ser sua primeira meta de investimento. Eu vou investir até receber todos os meses R$ 52 de dividendos. Por quê? Se tudo der errado, eu tenho dinheiro dos dividendos para pagar minha água, né? E aí você vai aumentando. A próxima é a luz, a próxima é o gás, e vai aumentando. Quando você for ver, daqui a algum tempo, você está recebendo aí esses 2.500 de dividendos com muita facilidade, com constância, que é isso que eu ensino para vocês no Rainha Forever, tá? É, outra questão, reserva de emergência, onde a gente coloca? Tesouro Direto, CDB, LCI ou LCA e de liquidez diária. O Tesouro Direto tem que, o seu dinheiro da reserva de emergência tem que estar no lugar que precisou, pegou, tá? Então, sempre nesses lugares. Ai, Aline, e esse dinheiro que eu quero para dividendos?
Hoje em dia, o melhor lugar para você investir o seu dinheiro para investimento é fundo imobiliário. Por quê? Porque ele vai te pagando todos os meses. Então, eu quero ter os R$ 52 da minha conta de água, eu vou investir em fundo imobiliário. Por quê? Porque daqui a pouquinho eu vou ver todos os meses R$ 52 na minha conta. Vou pagar minha conta de água tranquila, linda, maravilhosa, tá? Aline, e se eu quero comprar um carro? Eu quero comprar uma casa maior, uma casa na praia. Aí esse dinheiro, ele varia. Você pode pôr um tanto do Tesouro Direto, porque ele está rendendo muito bem, está rendendo melhor do que muita ação por aí. E outro tanto você pode pôr em ações. Ações que se valorizam com o tempo. Então, aí, a questão de comprar algo, o nosso objetivo não é receber dividendo, mas sim valorização dessa ação. Ações que se valorizam com o tempo são ações que depois você pode resgatar e usar elas para comprar o seu imóvel ou o carro que você deseja, tá? Então, essas são as estratégias. E vocês perceberam que quando eu falo em investimento com vocês, eu estou falando de investir focada nos seus sonhos, o que você deseja. Isso é muito importante. Você saber o que você deseja, quanto custa o que você deseja e quando você deseja que isso se torne realidade, tá bom? Pessoal, os nossos encontros, eles são encontros curtos, encontros de 30 minutos, 40 minutos no máximo. Por quê? Porque é prático. Pegou, fez, papo, tá? No próximo encontro, né, que é no mês de julho, aí o próximo encontro eu vou compartilhar com vocês os meus home brokers para a gente investir na prática em um tesouro direto para reserva de emergência, pegar um tanto de dinheiro e investir no fundo imobiliário e pegar um tanto de dinheiro e investir em uma ação também, diversificando sempre, tá? E fiquem tranquilas, meninas. Tem ações que custam a partir de R$ 10, tem ações que custam a partir de R$ 30. Então, se você reservar lá para o mês que vem R$ 100, dá para a gente começar a brincar de investir para você, né, se animar, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem, Malu. A gente tem esse encontro aí, ele é mensal, tá? Sim, você consegue, porque eu vou disponibilizar lá nos grupos essa aula durante 48 horas para quem não é da comunidade Rainha Forever. Quem é da comunidade Rainha Forever, pode falar? Ô, querida, você desculpa. Eu queria ter visto a das 10, mas eu só vi o seu anúncio. Já eram 10h40 quando eu entrei, já tinha acabado. Eu queria assistir as duas e ver como é que eu faço para participar, tal e etc. Tá. Malu, me faz um favor, me manda o oi que eu já te mando os dois links. Aí você assiste e tá lá nos grupos também. É, mas eu recebi o seu link de uma amiga, então eu não tenho o seu. Então, anota. Ó, peraí, eu vou colocar aqui. 11 9 4 8 70 82 27. Pronto, já te mandei meu número. Deixa eu ver aqui, tá no chat, né? Peraí Tá que no tem que virar chat. aqui a câmera do celular. Como é que eu copio isso? Copia. Copiar texto. Tá bom, eu vou Tá? falar com você então, Aí eu tá? te mando o Obrigada. link para você fazer parte, tá bom? Tá bom, querida, muito obrigada. De nada. Então, Eu pessoal, peguei ó. muito no final, mas eu adorei. Ai, que ótimo. Então, pessoal, olha, para quem ainda não faz parte da comunidade Rainha Forever, esses vídeos ficarão disponibilizados para vocês durante 48 horas. As meninas que são da comunidade Rainha Forever têm acesso a esses vídeos aí durante um ano. Sem contar que as meninas da comunidade Rainha Forever podem tirar todas as dúvidas comigo pelo WhatsApp, tá bom? E lembrando, hoje começa o nosso imersão Cura Financeira e lá eu ensino vocês a como começar a investir passo a passo.
com bastante calma para você transformar o seu sonho em realidade. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.